Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Direito no Brasil. Como de costume, sempre postando aqui vídeos logo pela manhã. E neste vídeo aqui eu vou postar um corte com o jornalista português Sérgio Tavares, que me concedeu uma entrevista exclusiva no dia de ontem, no programa Show do Mário Robert, lá no canal Fator Político. Eu fiz questão de separar um trechinho aqui da entrevista dele, onde ele diz sobre as lutas dos parlamentares brasileiros lá em Washington, onde eles levaram denúncias, né, lá em Washington, para que denúncias dos abusos, né, que estão sendo cometidos aqui no Brasil. Então eu peço para você, desde já, deixar o like, compartilhar muito, para ajudar este canal que está em ascensão, e você pode fazer parte da família Direita no Brasil deixando o like e compartilhando, e é claro, se inscrevendo aqui no canal. Vamos acompanhar esse trecho. E o meu querido Sérgio Tavares, sim, eu vou começar por ele, estava lá e fez ali entrevistas primorosas, entrevistas muito importantes e traz mais informações para nós neste instante. Exatamente, Mário. Eu estive lá então durante os últimos dias, nesta semana, em Washington, estive também em Miami com a US Brasil, estivemos, foi muito bom, mas falando aí de Washington, a minha ida lá deveu-se ao facto de, se eu não fosse, muitas das pessoas aqui na Europa não iriam saber corretamente o que é que lá aconteceu. E tirando o canal Sérgio Tavares, onde eu estive em reportagem, e o Epoch Times dos Estados Unidos, e o jornalista Marco António, nenhuma outra imprensa lá marcou lugar, embora tenham sido convidados, o que mostra que não estão mesmo interessados em saber uma denúncia internacional, não querem noticiar, querem abafar. Isso ficou perfeitamente evidente quando reparei que a mídia que tinha sido convidada não estava lá presente. Mas foi muito importante, porque além dessa coletiva de imprensa que houve, que mais do que para a imprensa que não lá esteve, basicamente, foi para o mundo, porque depois foi difundido pelos parlamentares e vai ser difundido por mim daqui a 2 dias no meu YouTube, no canal Sérgio Tavares, uma reportagem com todas as entrevistas, os melhores momentos dessa ação em Washington, não só na coletiva de imprensa, mas depois também no SPAC e tudo mais. Mas o principal que podemos tirar dali foi essa denúncia, uma denúncia internacional contra o Poder Judicial no Brasil, que está a cometer violações dos direitos humanos. Isso foi, então, o resumo dessa denúncia, e foi dito pelo próprio Chris Smith, é um membro, um congressista ali do Congresso americano, ele é também presidente da Comissão dos Direitos Humanos, e ele prometeu que esse assunto vai ser levado lá dentro ao Congresso. E só não foi desta vez porque alguém da esquerda ou alguém do Poder Judicial no Brasil sabotou esta audiência que ia acontecer mesmo no dia 12. Ela estava já marcada para o interior do Congresso, mas alguém à última da hora tentou sabotar e conseguiu que fosse adiada. Mas essa sabotagem correu muito mal, porquê? Porque agora, em vez de haver apenas uma ação em Washington, que ia ter sido esta semana, vão haver 2, porque tivemos esta primeira ação onde foram uma comitiva de cerca de 20 pessoas, desde jornalistas, desde personalidades várias e parlamentares. Agora teremos uma segunda, porque essa audiência vai mesmo acontecer e voltará uma comitiva ainda maior. E desta ação que aconteceu em Washington, houve, além dessa conferência de imprensa, onde foi dito por um congressista norte-americano que o STF está a violar os direitos dos brasileiros, que está a cometer terrorismo do judiciário, entre outras palavras fortes que foram ditas. Também os próprios parlamentares tiveram a oportunidade de discursar nessa conferência de imprensa, que foi num espaço onde decorrem sempre quase todas as conferências de imprensa no exterior. Houve aí gente na esquerda que criticou o local, criticou o púlpito, mas é profunda ignorância. Antes daquela conferência tinham lá estado outras pessoas noutras ações a fazer ali uma conferência naquele espaço. Depois de nós irmos lá, outros foram para lá, portanto aquele é o espaço mesmo destinado às conferências, com aquele fundo ali em Washington, com aquele fundo bonito. E, portanto, basicamente foi esse apelo. E das entrevistas que eu fiz, entrevistei praticamente todos os que lá estavam, incluindo os jornalistas, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, a própria juíza Ludmila Lins. Falou-se mesmo desta perseguição aos jornalistas, aos parlamentares de direita, apenas os de direita. Perseguição, censura, privação dos direitos elementares, da liberdade de expressão, etc. Foram essas as principais queixas, então, que saíram de lá. E então, como vos disse, esse tiro que saiu pela culatra a quem tentou boicotar esta ação. Porquê? Porque, além dessa coletiva de imprensa, houve reuniões no SPAC, com os membros do CEPAC,
que são dos mais influentes da direita lá no Brasil, e que culminou até com uma reunião depois com o próprio Donald Trump, onde teve o Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias, reuniram com Donald Trump, fizeram videochamada com o Jair Bolsonaro, além de outras reuniões que eu não posso aqui dizer com quem nem onde, mas com pessoas muito influentes que garantiram que iam mesmo mexer os cordelinhos, é uma expressão que usamos aqui, para que se fique a saber por todos os Estados Unidos o que é que está a acontecer no Brasil. Portanto, em vez de agora haver só uma ação, haverá depois uma próxima ação, essa audiência vai ser mesmo marcada lá para dentro, e ficou também uma promessa, é que, e eu falei com o Gustavo Gayer, falei com a Bia Kicis, com o Marcel Van, e o que eles disseram é que esta vai ser apenas a primeira ação no Parlamento, depois seguiremos para o Parlamento Português, vai ser pedido aqui junto do Chega uma audiência semelhante, depois para a Espanha e por aí em diante. Ou seja, o que eles disseram, e para terminar, é: se não se consegue resolver os problemas deste terrorismo do judiciário a partir de dentro do Brasil, vamos tentar a partir de fora, vamos a partir do exterior. E, portanto, foi muito, muito produtivo, e para quem achava que não ia dar em nada, deu em muito mais do que pensam, porque houve ali reuniões com pessoas muito influentes, e para quem dizia que ninguém ia saber, olhem, eu, como vos disse, terça-feira, aqui em Portugal, para a Europa, vou transmitir todas as entrevistas, os melhores momentos, os resumos, tudo legendado, incluindo entrevistas exclusivas com o próprio Chris Smith, com o Alan dos Santos, com o Paulo Figueiredo, com o Gustavo Gayer, com o Eduardo Bolsonaro, com a Bia Kicis, com todas essas pessoas, porque as coisas, saiu de lá muita informação importante, e já sabem que o meu mote em relação à causa brasileira é: a Europa vai saber, então eu trago comigo informação muito valiosa, e é muito bom estar aqui convosco, porque assim também já posso-vos ir dando aqui umas luzes do que lá foi falado. Então, para fechar, além dessa audiência que ficou então prometida por Chris Smith, os parlamentares vão então depois para a Europa também para tentar o mesmo. Audiências nos parlamentos europeus para alertar contra os crimes e violações dos direitos dos brasileiros. E para finalizar, meu amigo, eu só queria que você respondesse uma pergunta. Qual é a sensação que você estava lá? Claro, é muito boa ver, né, pessoas reunidas pelo Brasil. Mas o que eu queria saber é que se você acredita realmente, porque tem muitos brasileiros que não acreditam que isso possa dar em alguma coisa. Você que estava lá, você que sentiu tudo que estava lá sendo feito pelo nosso Brasil, você consegue trazer uma carga de esperança ao brasileiro? Essa é uma pergunta muito pertinente. Eu vi também nos comentários muita gente sem esperança a dizer: não, isso não vai dar em nada, é apenas mais uma ação. Mas não, eu senti ali de facto ventos de mudança. Primeiro, ao ver um congressista norte-americano a dizer com todas as letras os nomes: Alexandre de Moraes, STF, ditadura do judiciário, isso já é uma grande evolução. Dito por um congressista norte-americano ali em pleno Capitólio, mesmo naquela coletiva que nós tivemos. E depois o facto de os parlamentares quererem então levar isto para outros parlamentos, mostra que as coisas não vão ficar por aqui. Isto vai mexer com o Poder Judicial, porque eles gostam de ficar bem na fotografia, eles não gostam de ser odiados internacionalmente. E saberem que o nome deles vai andar a ser falado por todo o mundo por violações dos direitos humanos, isso obviamente incomoda-os e muito. E uma coisa que eu falei também com o Gustavo Gayer foi que ok, chega de falar do Lula. O Lula é aquilo que anda para ali, o Lula é apenas uma coisa que anda ali ao serviço do mal. O nome que tem que andar agora na boca do mundo e que tem que saltar para os parlamentos da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos, é Alexandre de Moraes. Esse é, e foi dito claramente pelo Alan dos Santos, um criminoso convicto. Eu espero que não tenhamos problemas. Atenção, estou a citar, ninguém aqui está a dizer que é criminoso, aqui para salvaguardar aqui o canal. Isto foi dito lá por personalidades. Portanto, é esse nome que agora vai passar a ser falado nos corredores da política europeia, da política norte-americana. E essas violações então vão ser conhecidas. Porquê? Porque vai para uma comissão dos direitos humanos norte-americana e depois há de vir para os parlamentos europeus. Portanto, eu senti de lá muita esperança, e ainda por cima este Poder Judiciário vai dando cada vez mais argumentos para a denúncia, porque enquanto nós lá tivemos, saiu essa nova lei da censura em relação à questão eleitoral, que vocês sabem, com certeza já devem ter falado, que é mais um argumento para nós apresentarmos a todas as entidades, a todos os parlamentos do mundo, e até o meu próprio testemunho pessoal, e o Eduardo Bolsonaro falou nisso, vários parlamentares realçaram isso, como é que quando até um europeu é perseguido com crimes de opinião, portanto imagine-se o que é que se vive lá no Brasil. Portanto, saí-se lá com muita
com uma esperança muito renovada, até porque todas as pessoas do CEPAC garantiram: nós vamos cobrir as vossas costas, nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para denunciar. O próprio Trump, nas conversas, não podemos aqui divulgar as conversas anteriores, mas que devem calcular que o que foi falado é: quando eu for presidente, preparem-se que as coisas vão mudar. Portanto, há aqui ventos de mudança, isso aí podem ter a certeza. Saímos de lá com a esperança renovada, e eu fui fazer o meu papel porque levo agora também, porque a minha causa principal é a liberdade. E o que se passa no Brasil é privação da liberdade, privação dos direitos. Então, a partir daí, a causa brasileira entrará também nas minhas prioridades. E agora é o Brasil, noutra altura pode ser a Espanha. Imagine que a Espanha, com o Pedro Sánchez, passaria a viver a mesma coisa, o Rafael, ia lá ter com o Rafael Sanz, e íamos também fazer a mesma coisa, porque aqui não se trata só por ser Brasil ou por ser Portugal, embora eu tenha um carinho muito grande pelo Brasil, pelo que senti naquele dia 25 e por tudo mais, mas é pela liberdade acima de tudo. E é isso que reuniu aquelas pessoas, e foram muito corajosos. E eu perguntei à Bia Kicis, ao Gustavo Gayer: vocês não têm medo de estar aqui a dar a cara e alertar contra quem vos está a fazer mal, contra o Poder Judicial? E eles disseram: nós já estamos a ser perseguidos, nós já tivemos as contas congeladas, o sigilo tirado, já tivemos passaportes retidos, já tivemos... Portanto, mais do que isto é difícil, portanto, nós não podemos ter medo. E por isso aqui uma bem-aja a esses parlamentares corajosos que foram lá arriscar ter problemas, arriscar terem processo, arriscarem serem cansados no seu mandato, arriscarem verem a sua rusgas à meia da noite nas suas casas, para irem alertar contra o mundo. Portanto, deem valor àquelas pessoas, e que não foram lá passear nem pensar. Olha, não os vi quase nem um segundo a descontrair, andavam sempre em reuniões, sempre, andávamos todos sempre de um lado para o outro. Portanto, é gente que está a trabalhar em prol do Brasil e merece o respeito, porque foram lá tentar aquilo que não se consegue. Se não se consegue por dentro, que se tenta então pelo exterior. E eu que vejo de fora, como português, como europeu, esta foi a sensação que eu fiquei. Que vem aí coisas boas, e que a esquerda, os globalistas e o Poder Judicial no Brasil está a ficar desorientado, ao ponto de já querer sabotar audiências no Congresso. Porquê? Medo. Como disse Eduardo Bolsonaro, e para fechar, o medo, a censura, a privação da liberdade de expressão é a arma dos cobardes, é a arma dos fracos. E eles são fracos, eles são cobardes, eles estão a ser expostos e continuarão a ser expostos. E agora, o Brasil não está sozinho, agora também tem aqui mais um soldado europeu. Portanto, foi muito bom. Excelente, meu amigo. Eu queria abrir aqui a oportunidade a algum de vocês da bancada, o Rafael, o Fábio, o professor Luiz ou o Daniel, fazer alguma pergunta para o Sérgio. Temos algum tempinho ainda com ele. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, Mário, a gente podia fazer um colocamento, porque a mídia brasileira, né, ela é suja, e eles dizem que a reunião foi do lado de fora. Ela não foi do lado de fora. Em Washington, você tem mais ou menos uns 5 lugares que são apropriados para a prensa. E aquele lugar ali é chamado de House of Triangle, o triângulo, né? O triângulo, House of Triangle, é o triângulo da casa. Aquele lugar ali, ele tem um púlpito fixo, é específico para esse tipo de evento. Então não é como a mídia brasileira está dizendo: é do lado de fora, lá embaixo, Mário, a última foto. Tá vendo? O House of Triangle. Então aquilo ali é específico para a mídia. Então a mídia brasileira dizendo: não tinha mídia brasileira. Eles não foram convidados. A mídia brasileira não foi convidada. Para você estar ali, você teria que ter sido convidado. Eles não foram convidados e são mentirosos, dizendo que eles fizeram na rua, entendeu? Como se não tivesse um lugar propício. Não, mentirosos. Aquele lugar ali é perfeito porque você vê, olha o que você vê atrás, né? Você consegue ver tudo. Então, só para ficar claro para o povo brasileiro que a mídia nojenta brasileira, ela continua mentindo para o povo, porque não foi algo do lado de fora. Não, esse é um lugar propício que é muito procurado para que seja feito isso. Tá? O pessoal tem que entender isso aqui, é a realidade que a mídia brasileira esconde. Sim. Eu confirmo. Eu fui equivocado, então quando eu disse que foi na rua, eu fui equivocado, não sabia dessa informação. Então é muito bom ter pessoas esclarecidas para trazer aqui, né, a verdade dos fatos, porque realmente a mídia, o que a mídia passou para todos nós aqui no Brasil, é que foi algo improvisado, e não, foi algo fechado, somente para convidados. Então
foi algo válido, né? Você tem que ter um congressman, você tem que ter os permissões, não pode chegar ali, não, aquilo ali é tudo organizado. Então aquilo ali é uma coisa propícia para a mídia, aquilo ali é específico para a mídia. Então a mídia brasileira mentiu mais uma vez. Isso Sim, aí, deixa Flávio, é o que eu ponderei desde o início, desde a primeira vez, é a terceira vez que eu estou com vocês, quanto à estratégia, Sérgio, lembra? Estratégia. Essa é uma estratégia real com resultados. Por quê? Se nós voltarmos à década de 60 e 70, era uma estratégia que a esquerda usava contra o governo brasileiro, divulgar lá fora, né, coisas que muitas vezes não eram verdadeiras, para que a imagem do Brasil ficasse ruim lá fora, essa responsabilidade caísse sobre o governo da época, nas décadas de 60, 70 e 80, e o governo se sentisse, então, pressionado a mudar o seu rumo. Agora é o inverso. Vocês estão fazendo a coisa correta do ponto de vista de estratégia, ok? Vocês estão de parabéns, porque eu acredito que essa estratégia ela produzirá resultados. Sim, deixa só aqui acrescentar em relação ao que o Fábio disse, isso é muito importante, porque eu li nas redes sociais comentários de burros petistas que não lembram o diabo, coisas estúpidas mesmo, a rirem, a dizer, não foram convidados para o baile e ficaram lá fora. É burros da ignorância. A audiência lá dentro foi simplesmente adiada por boicote de alguém no Brasil, mas a conferência ia sempre ser lá fora. Aquele é o espaço destinado, como eu disse, nós tivemos que aguardar um pouquinho, porque já lá estavam a ter outras conferências de imprensa, outras coletivas de imprensa, e assim que nós terminámos, foram logo para lá outras entidades fazer outras coletivas de imprensa. Portanto, aquele é o espaço mesmo para aquilo. E os petistas burros e outros esquerdistas burros e outros idiotas a rirem, a gozarem, mas a rirem da sua ignorância e da sua burrice, porque nem percebem que é ali mesmo naquele espaço, com aquele cenário incrível que se fazem as coletivas. E sim, foram todos convidados para o interior, para o baile, simplesmente foi adiada a audiência por boicote de alguém, jogo sujo de alguém que andou lá à pressa, na calada da noite, como sempre, a tentar então impedir que essa audiência acontecesse, mas foi prometido mesmo pelo congressista e presidente da Comissão dos Direitos Humanos que essa audiência lá dentro vai mesmo acontecer. Portanto, foi dupla burrice, foi cagada mais uma vez. Porquê? Porque assim, em vez de haver um grande evento em Washington, vão haver dois. Portanto, a todos aqueles que dizem foram barrados no baile. Não, barrados no baile é a vossa inteligência idiota e burra que dizem só disparates e que nem sequer percebem o que é que está a acontecer. Mas pronto, para muitos desses já não há solução. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por ficarem até o final desse vídeo. Peço para você escrever aí Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil, para eu saber que você realmente chegou até o final. Não saia sem deixar o like e compartilha bastante. Eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe você, sua família e a nossa nação. Deus te abençoe. Não, você deixa o papai fazer um negócio aqui. Eu tô.